Salve, salve pessoal, beleza, beleza? Vem chegando que mais um Jogada do Vozão está no ar. Terceiro episódio, eu, Samuel Conrado, tô trazendo aqui para vocês um convidado que vai dar uma verdadeira aula. Afinal de contas, ele é um professor do lado de fora, do extracampo, mas quando a gente fala também dentro das quatro linhas, é o cara que comanda a área de saúde e performance do Alvinegro de Porangabuçu. André Martins, ele que é o coordenador de saúde e performance do Ceará. Posso falar coordenador porque tem o head, né? Head é assim mesmo? Eu tô aprendendo. Naquele dia eu aprendi o do Saulo Mineiro, né? O nome, Xangai Shenhua, é assim que se fala. E a gente tá aqui com o André Martins, ele que é o coordenador de saúde e performance do Ceará, que vai falar com a gente sobre esta questão para a temporada de 2025. Tudo bem contigo, André? Beleza? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, né? Aproveito para parabenizar, né, vocês aí pelo programa, o Jogada do Vozão. Eu acho que isso é uma ferramenta muito bacana, muito legal, enaltece, né, o trabalho não só do Ceará, mas do estado como todo, dos clubes do estado, né? Então, para mim é um prazer participar aqui com vocês. Legal. O André que é doutor em Fisiologia Humana pela UES, Universidade Estadual do Ceará, mestre em Fisiologia Humana pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e também especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. E aí o André é um cara que está vindo para a terceira passagem no clube, chegou agora em janeiro de 2025, já teve passagens em 2014, ali, 2015, também em 2020 e agora retornando ao Alvinegro de Porangabuçu. Primeiro, como é que está sendo essa volta para casa, né? Você que é de Fortaleza, mas passou aí por outras situações, né? No Paraná, de fora do Brasil e retornando para casa. Eu estou muito feliz com o retorno, né? Assim, a minha família está muito feliz, né? Apesar da gente ser daqui, a mudança para cá foi uma mudança muito grande, né? Porque eu já estava totalmente estabelecido em outra cidade e chego, eu acho que hoje faz 30 dias exatos que eu estou aqui na capital e já cheguei bem no início da pré-temporada, né? Já com todo esse contexto ali de retorno, né? De processos e tudo, com muito trabalho, né? Mas assim, muito feliz, né? Feliz por estar retornando a um clube que eu admiro muito, principalmente as pessoas que fazem o clube ali no dia a dia, né? Assim, a camisa nem se fala, o tamanho da camisa que é o Ceará, então eu estou muito feliz com esse retorno. E um cara que tem mais de 10 anos de experiência quando a gente fala de futebol, mas eu quero saber ali do início, como é que foi a ideia do André de querer entrar na parte de fisiologia e hoje ser coordenador do Ceará Sporting Clube, no caso? A minha graduação ela é em educação física, né? Então, quando eu entrei na faculdade de educação física, assim, eu facilmente já me identifiquei por essa área biológica, né? Então, a fisiologia, a bioquímica, a parte de metabolismo sempre foi a área ali que eu gostei, né? E como uma pessoa que sempre gostou de esportes, né, de alto rendimento, foi fácil associar essas disciplinas da educação física ao alto rendimento, né? Sim. E aqui no estado, o futebol é o esporte de alto rendimento, né? O que mais chama a atenção de todo mundo. Então, assim, desde o início da faculdade, eu já tinha muito claro, né? Que eu tinha essa entrada para o lado acadêmico nessas disciplinas e, ao mesmo tempo, atuar na prática com o futebol, né? Na área, principalmente da fisiologia, da performance, da saúde, né? E aí, no caso, antes de entrar na área, você chegou a pensar em ser atleta? Porque o cabo é alto, viu? Tem 1,85 m aqui de altura. Chegou a pensar também em atuar como atleta em alguma futebol, Sim. basquete, em alguma situação? Não, eu joguei, assim, colégio, faculdade, né? Futebol? Eu joguei basquete no colégio, joguei futsal, né? Eu jogava de teimosa porque tinha qualidade... Cara, assim, eu era entusiasta, né? Eu me sentia bem jogando, mas nunca cogitei a possibilidade de ser um atleta profissional, né? Mas trabalhar diretamente com alto rendimento, sim, foi uma coisa que eu sempre quis, né? Então, sempre me identifiquei muito com o esporte, né? E via essa real possibilidade de eu me destacar como profissional na área do esporte. E a formação em educação física foi pela UES também? Eu fiz na FIC, a antiga FIC, né? Hoje é a Estácio, né? Sim. Aí depois teve essas formações em fisiologia. Isso, eu fiz o meu mestrado, né, em Fisiologia Humana na Federal de Minas Gerais. Depois, ao mesmo tempo, eu fiz uma especialização em Fisiologia do Exercício na Federal do Paraná. Sim. Eu tive uma passagem fora do país, né, onde eu comecei a trabalhar um pouquinho ali com iniciação esportiva, categorias de base. E quando eu retornei, pouco tempo depois, eu fiz o meu doutorado em Fisiologia Humana pela Estadual do Ceará, aqui no estado também. E aí, que sempre quando eu acompanhava, assim, tinha alguma inspiração para você ter entrado de vez na parte de Fisiologia Humana? Se tinha alguma espécie de
professor que te trazia essa inspiração para você entrar de cabeça nessa área ou foi Sim. por intuição mesmo assim? Eu tive excelentes professores, né? Uma coisa que eu faço sempre questão de destacar. Eu não consigo nem citar aqui os nomes porque pode ser que eu esqueça, mas todos os meus professores que estiveram envolvidos nessas áreas, né, de biologia, anatomia, bioquímica, foram excelentes professores que me ajudaram, né, nessa decisão de seguir para essa área. E no esporte, assim, diversas referências que a gente tem hoje aí, né? O Guilherme, que está lá na seleção brasileira, o professor Altamiro, né, uma referência para mim, né, e outras pessoas também que no dia a dia a gente está sempre conversando e foram pessoas que foram contribuindo, né, para esse nosso crescimento. E você passou em outras ocasiões aqui pelo Ceará, em outras situações, né, também do clube. E agora retornando, como é que você avalia esta estrutura que hoje o Ceará oferece para os profissionais que trabalham na equipe? Ele deixa a desejar de alguma forma em relação a outros clubes do Brasil, já entrando nessa parte de Ceará Sporting Clube, André? É legal essa tua pergunta porque eu vou até expandir ela para fora do Brasil, né? Porque sempre que a gente participa de programas, entrevistas, o pessoal sempre pergunta coisas assim, né? Isso. E como que é o Ceará comparado com o time tal, com outros países, né? O quanto que a gente está atrás e tudo. E, na verdade, é importante a gente destacar isso, né? Que hoje eu vejo não só o Ceará, né? Mas a performance e saúde dos clubes brasileiros como um todo, independente de divisão aqui, a gente vê uma soberania, né, em comparação a países de fora, né, a outros países, né, além do Brasil, tanto do ponto de vista técnico, né, e aí eu acho que a formação e a educação física que a gente tem aqui no Brasil ajuda muito nisso. Então, assim, o nível técnico, o nível de conhecimento nessa área de sport science, fisiologia do exercício, saúde, a parte da fisioterapia esportiva que tem crescido muito nos últimos anos. Isso faz com que a gente acabe se destacando. Os desafios que a gente tem hoje no dia a dia de um campeonato brasileiro em um território ali continental, né? Então, todos esses desafios do dia a dia fazem a gente se destacar em comparação com outros países, né? Antigamente, a gente precisava ir nesses países para entender o que eles estavam fazendo para trazer para a gente. E hoje é o contrário. Hoje você tem intercâmbios, né, de profissionais de outros países que vêm para o Brasil para ficar uma semana com a gente, 2 semanas com a gente, entendendo o que é que a gente faz para conseguir sobreviver nesse contexto caótico que a gente trabalha. E falando especificamente do Ceará, sem dúvidas, né, no contexto brasileiro, o Ceará ele é um expoente. O Ceará ele é pioneiro, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Ele é pioneiro em diversas metodologias, em diversos processos, em diversos contextos, né? E do ponto de vista técnico, né, nós temos profissionais hoje na área ali do CESP, né, da saúde e performance, que são referências no Brasil, né? Então, inclusive, um dos motivos que me fez querer voltar, né, e que me faz estar feliz hoje no Ceará é porque eu estou trabalhando com uma equipe que é de altíssimo nível, né, que tem muita experiência, tem muito conhecimento científico e que entende o que é o futebol, entende os desafios do futebol e sabem o que fazer em cada contexto específico ali. Legal, isso porque a gente trouxe aqui ano passado o Pedro Monteiro, que hoje está no Bahia, também era fisiologista do Ceará, e o Felipe Lourenço, que coordena também a parte de fisiologia do clube. E eles falaram justamente disso, né, da estrutura do clube. O Pedro destacando até mesmo situações de Portugal, de outros clubes lá da Europa, que o Ceará não deixa nada a desejar, é uma estrutura de ponta que oferece tanto para os profissionais que atuam no clube, no Centro de Saúde e Performance do Ceará, como também em relação aos atletas, né? A estrutura que o Ceará dá para os jogadores que chegam aqui no clube para eles conseguirem ter ali uma boa performance. E aí, antes de a gente entrar nessa parte mais específica de cada área, como é que funciona, o que é o coordenador de saúde e performance? Qual a função do André Martins hoje dentro do clube do Ceará? Perfeito. Como você falou, né, o coordenador, alguns clubes chamam de head, né? Isso, Alguns clubes chamam de diretor, né, de saúde e performance, mas na verdade essa função ele é um gestor, né, de toda essa equipe multidisciplinar que existe no clube, né? Hoje a gente tem o CESP, né, o Centro de Saúde e Performance, e essa função ela é justamente o gestor desse CESP, né? Então a gente atua desde a coordenação, né, de processos, né, de estrutura, até gerenciamento dos próprios recursos financeiros que o clube destina para o CESP, né? E isso é uma função nova. Eu acho que nos últimos, 5, 6 anos, talvez, começou a surgir essa função, né? Ela surge em um momento em que o futebol ele quebra um pouco aquela tradição, né, de que o chefe do departamento médico, ou seja, o médico é o cara que está tomando conta de tudo, que está gerenciando tudo. Só que hoje, com a evolução, principalmente da tecnologia,
do conhecimento técnico desses profissionais que fazem, né, a gente consegue perceber que o entendimento do jogo, o entendimento do dia a dia, os parâmetros que são coletados no dia a dia, eles são inúmeros. Então, assim, cresceu tanto que hoje é necessário ter uma pessoa só para fazer o gerenciamento de tudo isso. Só o médico, por exemplo, que é o que era antigamente, ele, no contexto de hoje, ele não conseguiria, né? Então, a nossa função é essa. É uma função muito parecida com o próprio fisiologista nos últimos anos, mas como eu falei, o fisiologista hoje ele trabalha com infinidade de dados, né? As tecnologias que surgiram para um departamento de fisiologia fizeram com que a quantidade de dados de informação é tão grande que às vezes só o fisiologista ele já não consegue, ele precisa de um outro fisiologista, tanto que hoje você tem clube que tem 2, 3 fisiologistas. Sim. Então o coordenador ele fica acima de todos esses departamentos, gerenciando, promovendo integração, né? Hoje os processos eles não são mais setorizados. Se a gente fala, por exemplo, de transição, se a gente fala de reabilitação, se a gente fala do próprio treino de força, não existe mais os setores separados. É um processo só em que vários profissionais contribuem. Então, a função desse head, desse coordenador, desse diretor é justamente fazer com que as coisas elas aconteçam de forma integrada, né? Facilitando comunicação com a direção, comunicação com o treinador, né? Sim. Promovendo saúde e performance no clube. Legal. Então, essa parte, por exemplo, tá faltando o chip, aquele chip que o jogador utiliza. O GPS, né? Que o Ceará também tem. Tanto na base também os jogadores também utilizam, Temos, sim. Tá faltando esse GPS. Aí falam para você, é você que conversa diretamente com a diretoria, com o financeiro, para solicitar isso, até essa questão burocrática? Isso também. Então, tudo hoje é centralizado nessa pessoa, né, nesse coordenador. E a ideia, como eu te falei, como hoje um fisiologista, um fisioterapeuta, ele tem uma demanda muito grande, né, de parte técnica, né, da parte da sua área mesmo, o coordenador ele chega justamente para ajudar nisso, né? Não só na parte técnica, mas também nessa parte mais administrativa também. Legal. E em relação a esse convite, de quem partiu o convite para você voltar ao Ceará e como é que foi? Você já falou aqui do seu retorno da família, né? Mas de voltar a um clube e novamente continuar na Série A, né? Você estava no Atlético Paranaense, fez um excelente trabalho por lá, já recebi também várias mensagens que eu perguntei para algumas pessoas como é que é o André Martins nos bastidores, né? Falaram até que você era mão de vaca, mas aí a gente vai falar mais pra frente aqui no podcast. Mas eu quero falar sobre esse retorno. Como é que foi a vinda ao Ceará e esse convite do clube para você retornar ao clube? A gente sempre manteve contato, né, com as pessoas do Ceará e, obviamente, como você falou, né, todo mundo se sentia muito inclinado, né, André, voltar para o Ceará, voltar a fazer parte, né. E eu tive uma questão pessoal muito forte, né, que me fez ter esse desejo de voltar aqui para a capital. E agora nas férias, né, agora em dezembro eu vim para cá, vim visitar todo mundo, conversei com as pessoas do clube e me foi dada essa informação que o clube estava procurando exatamente um coordenador de saúde e performance, né? Sim. E essa necessidade de um coordenador era justamente porque o clube ele evoluiu, ele cresceu, né? Ele aumentou os seus processos, aumentou as suas demandas e havia a necessidade dessa figura desse coordenador, né? Então conversei com a direção, né? Conversei com o presidente, conversei com o Lucas, né? Com o Haroldo. E foi uma conversa muito boa, né? Porque juntou esse meu desejo, né? De pessoal, de voltar para a cidade. Já tinha essa afinidade com o clube e havia a necessidade do clube de ter essa figura do coordenador. Então, assim, foi uma conversa muito tranquila, né? Muito, muito rápida, muito simples, em que ambas as partes tinham esse desejo que isso acontecesse, né? E essa coisa de mudar até a nomenclatura, que antigamente a gente falava departamento médico, né? Inclusive hoje nas matérias que a gente escreve tem lá DM Alvinegro, né? Sempre levando aquela palavra do médico, né? Mas como você falou aqui, tem todo um ecossistema que tem fisiologista, fisioterapeuta, nutricionistas, inclusive também vieram aqui a Camila, o Walter, a gente vai até deixar para quem está acompanhando no YouTube as abas, as entrevistas depois para você acompanhar, a gente bater um papo aqui com os nutricionistas do Ceará, fisiologistas, fisioterapeutas também com Adolfo Bernardo, então você confere aí ao longo do nosso podcast mais outras entrevistas. Hoje, lá no CESP, né, que é o Centro de Saúde e Performance, primeiro para explicar essa mudança de nomenclatura. Antes era DM, agora Centro de Saúde e Performance, é justamente para abranger outras áreas, não apenas a figura do médico dentro do clube, André? Exatamente o que eu comentei, né? Antigamente, basicamente, você tinha o departamento técnico, que você tinha ali o preparador físico, não existia ainda o fisiologista, nutrição era uma coisa muito, né, superficial.
E você tinha o departamento médico, que envolvia o médico e o fisioterapeuta. Então, eram setores totalmente assim separados, que se conectavam somente em que momento? Quando você tinha um atleta lesionado, aquele atleta precisava passar por um processo de reabilitação, e você tinha ali, durante aquele momento de transição, talvez uma conexão entre esses departamentos, né? Mas, como eu comentei, as coisas elas evoluíram, né? Então, surgiu a nutrição esportiva, a fisioterapia ela começou a entender que ela vai muito além de uma reabilitação. Hoje a fisioterapia ela atua na prevenção de lesões, né? Na diminuição da gravidade das lesões, é uma coisa que a gente discute muito, né? O quanto que a gente consegue prevenir lesão no contexto que a gente tem hoje. Muitas vezes a gente não trabalha diretamente na prevenção, mas às vezes na diminuição da gravidade quando uma lesão acontece. Então, as coisas elas foram evoluindo e aquele DM, né? Aquele departamento médico, né? Que existia... foi tendo a necessidade de entender que ia muito além de simplesmente um processo de reabilitação, um pós-operatório, alguma coisa do tipo, né? Era necessário trabalhar principalmente na prevenção, né? E com a evolução da ciência, das tecnologias, começou-se a entender que parâmetros que eram extraídos de cada área dessa poderiam conversar, esses parâmetros eles poderiam conversar, eles poderiam uma área ajudar a outra, né? Então, por isso que hoje, se você for nos clubes, você tem o centro de saúde, né? A unidade de saúde, enfim, o núcleo de saúde e performance, né? Por conta dessa evolução, tanto tecnológica quanto científica mesmo das informações que nós temos hoje. E hoje, no Ceará, quantos profissionais atuam nesta teia do CESP? Hoje a gente tem preparação física, né? A gente tem fisiologia, a gente tem nutrição, fisioterapia, medicina, assistência social, psicologia e odontologia. A assistência social também entra nesse... Entra, né? Então, todas essas áreas, elas hoje, por exemplo, nós temos reuniões diárias, né? Em que todas essas áreas, elas trazem informações das suas áreas com um único objetivo, que é melhorar a saúde e performance daqueles nossos atletas, seja qual for o contexto, né? Sim. Então, a gente tem ali em torno de, só nesses que eu estou te falando, ali aproximadamente uns 20 profissionais, né? 20 a 25 profissionais, eu não vou saber agora com certeza. E ainda temos a base, né? Então, essa nossa função, ela também abraça as categorias de base. Então, todos esses processos, né, de reuniões, de metodologias, de processos que acontecem no dia a dia da categoria principal, também vão acontecer a partir desse ano, né? Nas categorias de base com esses mesmos departamentos, né? Sim. E essas reuniões, no caso, diárias, acontecem ali antes do treino? É todo dia ali no centro de... em Porangabuçu mesmo, no centro de treinamento? Como é que acontece? Hoje, essa reunião diária, ela é pós-treino. Então, sempre pós-treino. Então, hoje a gente tem um fluxo muito bem estabelecido lá no Ceará, o fluxo pré-treino, né? Então, o atleta, quando ele chega, por exemplo, após um jogo, jogamos ontem e a gente se apresenta hoje à tarde, por exemplo. Então, esses atletas, eles chegam, eles são avaliados pela fisiologia, né? O primeiro contato lá no clube é com a fisiologia. O fisiologista, ele coleta aquelas informações subjetivas do atleta, de como é que está o cansaço, como é que está o sono e tudo mais. Em seguida, esse atleta, ele passa por uma avaliação médica, uma triagem médica ali. O médico pergunta como é que ele está, se ele está com dor aqui, dor ali, como é que está, aquilo tudo. A partir dali, o atleta ele vai para a sua nutrição, né? Vai fazer a sua alimentação, que é planejada em função dessa carga dele, se é um atleta que jogou, se é um atleta que não jogou, né? Hoje a gente está conversando com a Camila, implementando ali estratégias para individualizar e otimizar essa nutrição. Após essa nutrição, a parte clínica, né? A parte médica e fisioterapeuta, já definiu a estratégia para aquele atleta, se ele precisa de um recovery maior, se ele precisa de uma intervenção, de um tratamento, de um exame. Esse atleta ele retorna ali para o departamento médico, né, para ter a sua intervenção, e após aquilo inicia os processos de recovery, se a gente estiver falando, por exemplo, de um pós-jogo. Então, a fisioterapia hoje coordena, né, toda a parte de massagem, botas de compressão, crioterapia, toda a parte de recuperação ativa e passiva, né? Então, existem os atletas que não jogaram, né, que vão treinar, então a rotina já é diferente, vai ter uma ativação pré-treino. Então, ao final do dia, né, todo dia, né, nós juntamos todas essas áreas, né, e nós debatemos ali as informações que cada profissional de cada área extraiu, né? O objetivo é todo mundo falar a mesma coisa, assim, né, a mesma língua, né, e um ajudar a área do outro a ter o melhor desempenho dos atletas. E a depender da semana, às vezes essas reuniões se estendem mais do que o normal, né? Como a gente faz todo dia, são reuniões rápidas, né? Então, dificilmente a gente vai ter uma reunião muito longa, né? Não é aquela reunião que a gente fica horas discutindo, é coisa pontual, né? Coisa assim, ó, falou isso, qual a decisão que a gente vai fazer?
E uma coisa legal dessa nossa função é que a gente promove justamente decisões compartilhadas, né? Sim. Então, antigamente, você tinha decisões unilaterais, né? Então, eu decidia algo como fisioterapeuta, mas eu só tinha a visão do fisioterapeuta, eu não tinha a visão aqui do preparador físico. E hoje eu tenho uma decisão compartilhada porque eu tenho as informações que vêm dos outros setores também. Sim. Então, é um diferencial também os clubes que possuem, né, essa função. A estrutura do Ceará também oferece isso, né? A quantidade de profissionais e como eles são gabaritados também naquele assunto, né? Você citou aqui o recovery. O que seria o recovery para a gente explicar para quem está acompanhando o jogada? O recovery é o nome que a gente dá para todas as estratégias que são feitas no clube, né? Para recuperar o atleta o mais rápido possível após um jogo. Basicamente, hoje, se a gente for buscar na literatura, o que é recovery, o que é estratégia de recuperação? É sono, alimentação e descanso, né? Então, muitas vezes a gente não consegue descansar da forma adequada porque é jogo atrás de jogo. Sim. Muitas vezes a gente não consegue, os atletas não conseguem dormir de forma adequada porque é jogo atrás de jogo e viagem, né? E o contexto aqui do nosso estado torna isso mais desafiador ainda. A alimentação, às vezes, muitas vezes é até atrapalhada por conta dessa dinâmica, essa logística de jogos e tudo mais. Então, o recovery no clube é tentar minimizar, né, esses prejuízos causados por essas sequências de jogos. Então, a gente lança mão de suplementação, de alimentação individualizada, a fisioterapia usa estratégias de recovery ativo, passivo, né? Então, botas de compressão, a crioimersão, né, imersão em água gelada, dentre outras estratégias. Então, hoje, a gente tem desenvolvido diversas estratégias, né, adquirido diversos materiais, né, de última geração para potencializar o recovery dos atletas nesses jogos que a gente vai ter. Interessante. E muita gente fala, né? Existe aquela lenda: acabou o jogo, tem as pizzas para os jogadores. O Clássico Rei tá vindo aí. Se o Ceará vence, tem aquelas caixas de pizza também, até participa isso do recovery, de recuperação, para ganhar aquela massa, né? Que perde durante a partida dos 90 minutos, o cansaço. Isso também, de alguma forma, entra no folclore que existe do futebol também? Entra. Na verdade, não é folclore, é científico mesmo. Isso acontece mesmo. Quando um atleta ele joga, né, ele esgota ali suas reservas de energia dentro do músculo, né, que é o glicogênio que a gente fala. Sim. Então, o jogo de futebol ele é muito intenso e ele é muito volumoso, né? 90, 100 minutos ali de alta intensidade. Então, essa reserva energética ela é depletada. Se a gente for buscar na literatura, o tempo ideal para repor esse estoque de energia é 96 horas, né? E muitas vezes 96 horas o cara já está terminando outro jogo, Sim. né? Então, assim, biologicamente é muito difícil a gente repor essa energia. E a melhor janela para repor essa energia é imediatamente após a atividade, ou seja, após o jogo. Então, a gente precisa ali, depois de um jogo, oferecer uma grande quantidade de carboidrato, de açúcar, que é essa reserva energética, e um carboidrato que ele seja rapidamente absorvido pelo nosso organismo, né? E a pizza, ela tem exatamente essa característica, né? Então, muitas vezes, a gente abre mão de uma suplementação, né? De uma alimentação até que tenha menos gordura, né? Menos... outros nutrientes, mas que tenha esse carboidrato, porque a aceitação do atleta ali ela é muito maior e faz com que ele consiga rapidamente repor ali aquele carboidrato. É interessante isso. A gente teve até no dia que a Camila e também o Walter vieram aqui, os nutricionistas do clube, a gente fez até uma matéria no Diário do Nordeste que bombou, assim, muita gente acompanhou, que era da Jujuba, né? A Jujuba que eles falaram aqui. Sim, a balinha, né? A balinha, né? Que é uma reposição de energético para os jogadores também ali durante a partida. Isso. Ali é um açúcar muito rápido, né? Que ele não vai repor toda a energia, mas ele dá uma dose ali, né? É um life do videogame lá que o cara consegue ali com aquela balinha rapidamente absorver aquele açúcar e dar um up ali na energia dele. Jujuba é aquele negocinho também, que é tipo um negócio pastoso, né? Potássio, é uma bala de carboidrato, é como se fosse uma gominha ali, né? Um chiclete, um bombom, né? De açúcar mesmo. Ele mastiga ali e ali ele absorve aquele carboidrato. Legal. E André, você chegou aqui no Ceará, passou em outras ocasiões. Lá em 2020 para 2025, da estrutura, o que é que você viu que o Ceará conseguiu evoluir? E agora, retornando à Série A, o que é que isso pode oferecer para os atletas em termos de retorno em relação à prevenção de lesão também para este ano de 2025? É legal você também perguntar isso, porque assim, eu estive no Ceará em 2014, né? Então eu vivi 2014, 2015, vivi 2020 a 2023 e agora estou iniciando 2025. Então assim, eu peguei muitas transformações no clube, né? E uma coisa que é muito clara, né, que aconteceu ao longo desses anos é que
a parte metodológica, né, que para mim é o principal de um clube, é a metodologia, né? O clube ele pode ainda precisar de uma estrutura, de uma coisa ou outra, mas a parte metodológica é a espinha dorsal de um clube hoje. E essa metodologia do Ceará, ela só evolui ao longo do tempo. Então, assim, desde 2014 para cá, cara, já passaram treinadores diferentes, já passaram preparadores diferentes, direção já mudou, mas a gente percebe uma evolução metodológica. E evolução que eu me refiro não é tirou uma metodologia e colocou uma outra melhor. Não. É a mesma metodologia, ela sendo melhorada, né? Aprimorada, em função das inovações científicas. Então, se surge algo novo na ciência, aquele algo novo é implementado e o que não é mais validado cientificamente é trocado por uma coisa que agora tem a validação. Então, quem conhece a área e enxerga essa evolução do Ceará percebe claramente isso. Então, hoje eu retorno em 2025 e eu vejo isso muito claro. E para mim essa é a principal característica hoje, né, do trabalho do Ceará, que segue aprimorando, segue evoluindo, mas existe uma espinha dorsal ao longo desses 10 anos que vieram acontecendo. E a parte estrutural acaba sendo consequência disso, né? Quando a gente vai no Ceará em 2014, 2015, a gente tinha uma outra realidade, né? Não só na categoria principal, mas nas categorias de base também, né? A gente viveu aquele período ali de 2020, né? 2021, que muitas melhorias ali aconteceram no clube, né? E agora, né? E foi outro motivo também que me fez querer estar no Ceará, é o momento que o Ceará vive, né? Um clube extremamente organizado, estruturado, que pensa processos, que acredita em processos, não só processos técnicos, mas processos administrativos mesmo, né? Os fluxos das coisas. Então, assim, o Ceará hoje ele está muito evoluído, né? Ele está muito à frente de muitos clubes, inclusive, né? E claramente a gente percebe isso quando a gente chega hoje no Ceará. Não, dá para notar realmente, e outros profissionais que passaram por aqui, eles também citaram isso, né? Quando eles retornam ao clube e veem essa evolução, é uma coisa que agrada até mesmo para trazer outros atletas, né? Agregar ainda mais valor à marca do Ceará Sporting Clube. Você chegou a falar aqui que quando um atleta lesiona, a primeira a ser notificada é a fisiologia, mas tem casos, assim, no geral, o atleta sentiu uma lesão, mas aí ele não falou com fisiologia, outra área conseguiu perceber isso, ou na hora do jogo. Esse processo, às vezes ele é trocado ali, não é a fisiologia, às vezes que vem primeiro, ou então uma situação estomacal, isso aí de fato realmente não vai ser a fisiologia, mas é outra área que atua. Mas existe também esses outros processos de casos de lesão que podem ser notificados e observados por outras áreas, além da fisiologia? A observação ela é diária e por todo mundo, né? Até a parte técnica, né? Treinadores, os auxiliares, eles também participam dessa observação, né? Todas as nossas intervenções, elas partem inicialmente de uma observação. Então, às vezes é o fisioterapeuta, às vezes é o treinador, eu vi que o atleta ali, nesse jogo, ele não fez algumas funções que eu queria que ele fizesse, né? Por que será que ele não fez isso, né? Será que pode ser por uma questão ali de alguma restrição músculo ali dele, alguma coisa? Então, nessas reuniões, né, nesses debates, a gente traz tudo isso, né? Então, na verdade, todo mundo participa, não é só a fisiologia, não é só o médico, né? Todo mundo ali no dia a dia tá observando tudo isso. É porque às vezes tem aquele jogador que é fominha, né? O cara tá sentindo dor, tá jogando com dor, mas ele não alega essa dor, porque ele não quer perder espaço, ou então tá brigando por titularidade. E aí cabe em vocês também intervir nessa situação, né? Sim. Isso aí é onde entra a experiência do profissional que tá trabalhando ali, né? O conhecimento do próprio atleta, né? Por isso que hoje no CESP nós temos assistente social, nós temos psicólogo, né? Porque muitas dessas respostas do atleta, às vezes é até em função do que está acontecendo na casa dele, né? Numa questão interna, pessoal do atleta. Então, tudo isso pode ser consequência, né, desses fatores. Então, sim, a gente tem diversos... tem um atleta que não fala nada, né? Tem um atleta que, quando joga mal, acha coisa que às vezes nem existe, né? Então, psicológico, né? Então, existem diversos contextos, com certeza. Interessante isso, porque a gente já teve casos de atleta que estava lesionado e acaba agravando aquela situação de ter uma lesão um pouco mais grave. Hoje, o Centro de Saúde e Performance do Ceará, o André Martins, ele tem o poder do veto de chegar e dizer, ó, o atleta tá correndo risco aqui, ele não pode jogar. Sim. Vocês chegam para a comissão técnica e falam isso também? Sim, e essa decisão ela também é compartilhada com a comissão técnica. Isso que é legal também, né? E, na verdade, hoje, o treinador, né, as comissões técnicas que hoje estão no alto nível, elas já têm essa consciência que elas dependem
dessa decisão compartilhada com o Centro de Saúde e Performance. Então, hoje, um treinador ele não decide por conta própria se ele vai ou não vai levar um jogador para um jogo, por exemplo, né? Ele tem essa decisão compartilhada conosco, né? Então, sim. E aí, não é o coordenador somente, não é só o médico, não é só o fisioterapeuta, é todo mundo. Então, a gente tem as reuniões, tem as discussões, tem as conversas de beira de campo, né? E tudo mais. E a partir disso daí a gente decide, né? Essa decisão ela acaba ficando centralizada em mim, mas ela não é uma decisão minha, né? É uma decisão de um centro, né? De uma equipe multidisciplinar. E nessas reuniões que vocês fazem também com a comissão técnica do Léo Condé, quem que participa também desses momentos? É você, junto com o Léo Condé, os auxiliares dele? Ou todo mundo também participa no sentido de Lucas Drubis, que vir junto? Outras áreas para poder debater? Porque dá um exemplo claro do que eu estou querendo falar. Vai ter agora Clássico Rei. Aí, geralmente, a torcida fica naquela situação de ter uma pressão maior para este jogo, né? Não é final, mas é um jogo que mexe com a cidade. Isso também, de alguma forma, interfere no sentido de um atleta, ele não está lesionado, mas ele está com níveis abaixo do normal para este jogo, né? Então, a gente vai poupar um jogo antes para este compromisso. Também tem esse tipo de conversa entre vocês? Tem. Hoje no clube, como é que funciona essa estrutura? A gente tem o CESP, né? E a gente tem a parte técnica, né? E a gente tem, da mesma forma que a gente tem um coordenador de saúde e performance, a gente tem um coordenador técnico, que hoje é o Sanches, né? Então, eu e o Sanches, né, a gente está o tempo todo tendo essa conversa, né? Ele trazendo um pouco dessa demanda do treinador e eu também trazendo um pouco dessa demanda que a gente acompanha na parte de saúde e performance. E no dia a dia, né, essa nossa discussão, a gente ali meio que trata, né, essas informações e nós dois levamos isso para o treinador. Então, o treinador ele não tem uma reunião com todo mundo, mas ele tem reuniões comigo, tem reuniões com o Sanches, né? E a diretora, o Drubski, no caso, o Haroldo, né, eles são mais diretoria, mais da parte executiva mesmo, né? Então, eles garantem que o ambiente que a gente está trabalhando, né, ele seja um ambiente favorável para que essas nossas decisões elas aconteçam. E a gente está falando aí de a semana de Clássico Rei, né? Até o episódio que vai ao ar vai ser poucos dias antes deste clássico que vai movimentar a cidade. Nos bastidores do Ceará também, como é que ficam os profissionais? É conversado também isso? Existe brincadeira? Porque você estava aqui também, já teve outros clássicos reis, né? Em outras ocasiões aqui. Mas agora retornando, como é que é viver esse sentimento novamente, André? Eu estou bem ansioso pelo clássico, né? Porque para mim se não é o maior, é um dos maiores clássicos que a gente tem hoje no Brasil, né? Então eu estou numa ansiedade para viver isso de novo, Castelão, torcida, né? A rivalidade, né? Eu tenho grandes amigos lá no nosso rival, né? Então rever os amigos, né? Então essa atmosfera de clássico ela é muito boa. E com certeza a gente vive isso desde o início, né? Então, na verdade, a gente inicia a pré-temporada já sabendo quando é que vai ser. Então, a semana do clássico eu brinco muito, né? É o filé mignon, vamos dizer assim, né? Porque é a parte melhor de quem trabalha com futebol. São os grandes jogos, né? São os jogos com estádio lotado. Então, sim, a expectativa é alta, né? E a ansiedade também para que a gente já chegue nesse momento e faça o nosso melhor ali. Interessante você falar isso, porque você estava no Atlético Paranaense. E lá o Atlético Paranaense e Coritiba também é um negócio quente, né? Sim. E até em situação de desorganização no campo, às vezes. Os jogadores acabam se estressando ali no clássico. Lá é bem mais pegado do que aqui. Graças a Deus a gente não teve situação de jogadores ali entrando em confusão, né? Mas lá no Atlético Paranaense e Coritiba tivemos aí casos péssimos, né? Recentes por lá. Lá também é esse mesmo clima de animosidade entre as torcidas e também entre os jogadores? É todo clássico. Todo clássico ele tem isso, porque tem a atmosfera da torcida, né? Tem a questão política por trás, né? Então, todo clássico ele vai ter todos esses ingredientes. Mas eu te confesso, né, que aqui, né, o nosso Clássico Rei, ele chama muito a atenção pelo que a gente já tem de história, né, do futebol, dos atletas, dos personagens, né? Do que vocês da imprensa conseguem promover, né, de uma forma incrível esse clássico. Então, sem dúvidas, aqui é diferente. Legal demais. André, recentemente a gente entrevistou o Haroldo Martins para o Jogada Terceiro Tempo aqui da casa, da TV Diário e também da Verdinha. E ele falou sobre o Ceará este ano fazer um time mais aguerrido, um time mais de combate. No sentido de ser uma equipe que vai jogar de forma mais... Como é que eu posso falar, cara? De forma mais de embate físico, né? Um time mais... que vai exigir mais dos jogadores. Isso, de uma forma, também passa pelo CESP, conversado com vocês, que agora o Ceará não vai ter um time mais fluido, um time de proposição de jogo, né?
mas vai ser um time mais robusto fisicamente. Isso interfere também no caso de atletas lesionados ao longo do ano? Como é que vocês estão trabalhando com isso também para a temporada de 2025? Duas coisas, né? Primeiro, assim, o futebol ele é um esporte de contato. Então, se você tem um time que ele tem mais essa característica de ter mais contatos, né? Sim. De ter mais esse embate, com certeza tu acaba expondo, sim, né? Mais esses atletas a contraturas, né? Risco de lesão, são as lesões traumáticas, né? Que a gente fala. Então, sim, né? A gente acaba tendo alguns cuidados a mais, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente entende que o esporte de alto rendimento, ele exige isso, né? A gente também não pode pensar no esporte como, vamos inibir certas ações, proibir certas ações porque aumenta o risco de lesão. O futebol, ele é isso, né? E hoje a gente, no futebol brasileiro, está muito claro, né? Os times que brigam mais, né? Os times que têm mais essa raça, que entregam mais isso daí, eles têm mais sucesso. Então, sim, se tu falar em termos de lesões traumáticas, né? Um time que tem mais esse contato, que tem mais esse duelo, ele aumenta, né, o risco de ter lesões traumáticas. Mas, como eu falei no início, né, a gente tem as lesões não traumáticas, né? Por exemplo, lesões musculares por desgastes, né? Esse, na verdade, é o grande problema dos centros de saúde e performance dos clubes do Brasil. São as lesões não traumáticas, especificamente lesões musculares de posteriores de coxa, né? Então, esse é o gargalo, assim, de todo mundo, né? E o que a gente busca hoje no Ceará é não só diminuir essas lesões, mas, ao meu ver, né, o mais importante não é nem falar em números, em quantidade, em percentual, diminuímos tantas lesões, porque isso envolve outros contextos, como número de jogos, necessidade do atleta, o tamanho do elenco, enfim, tem outros fatores. Mas o mais importante, ao meu ver, é a gravidade dessas lesões. É a gente diminuir os dias que o atleta ele fica afastado em função de uma lesão, né? Então, muitas vezes o atleta ele tem ali uma lesão, mas ele fica 4 dias, 5 dias afastados e ele já está pronto ali para um jogo na outra semana, né? Então, não é o que a gente quer, obviamente, mas para mim esse é o fator determinante hoje para o alto rendimento. É diminuir gravidade de lesões, porque as lesões elas vão acontecer. A gente não consegue evitar lesões. Isso não existe no cenário atual. Você estava até falando aqui já da posterior da coxa, mas existe casos, assim, as maiores lesões, o que mais aparece para vocês do departamento médico? Isso falando da sua experiência mesmo como profissional, né? Mais de 10 anos de carreira. As lesões, além dessa muscular, quais as que mais surgem e que são mais delicadas de trabalhar dentro de um departamento médico, dentro de um centro de saúde e performance? A que mais acontece, de fato, é a muscular e de posterior de coxa, posterior e adutor, né? Se a gente vai na literatura, fala em torno de 40%, 50% das lesões de uma temporada são essas, posterior de coxa e adutor. Mas no dia a dia a gente percebe que chega ali a 60%, 65%, se a gente pega os históricos de alguns clubes. Então, assim, é um percentual muito alto. E, como eu falei, esse é o grande gargalo que a gente tem hoje, né? Lesões articulares, né? Tornozelo é disparado ali, até pelo contato, né? É a região que tem mais contato, né? De ter a lesão. A gente tá até tendo casos recentes de ruptura de tendão de Aquiles, né? E também de tornozelo, né? De ligamentos. Isso. Eu não lembrava de ter tantos casos, assim, recentes no futebol. Sim, lesões articulares de tornozelo é muito comum, muito comum interno. E inclusive, a mais comum de você ter lesão articular no futebol. Até pela região, né? Uma região que está o tempo todo sendo exposto, tanto a pancada de adversário, o contato com o solo, o contato com a bola. E em termos de gravidade, a gente tem o famoso LCA, né? O ligamento cruzado anterior ali do joelho, que ali o atleta ele fica 8, 9 meses afastados, e ali é muito ruim quando a gente tem uma lesão de LCA, porque na maioria das vezes elas são traumáticas, seja porque o adversário deu uma pancada ali ou porque o atleta pisou errado. Então é difícil você prevenir e evitar uma lesão como essa, e a gravidade dela é bem grande. E aí, quando volta, também tem que ter toda a importância de ter dentro de um clube o papel da assistência social e também do psicólogo, né? Porque você falou aqui, né? Que às vezes o atleta, na hora de um embate, ele vai com certa cautela por conta desse risco de ter uma lesão novamente naquele mesmo lugar, né? Sim. Tanto desde o momento da lesão, porque o atleta ele se conhece, né? Às vezes você tem casos como o LCA, que às vezes o atleta ele já teve antes, então ele já sabe o que é que vai acontecer com ele, né? Então, muitas vezes até antes do próprio diagnóstico médico, já há essa intervenção do psicólogo, né, da assistente social, até para preparar o atleta para um momento muito ruim que ele vai viver ali, que é um momento de reabilitação, muito desafiador para ele, né? Quando esse atleta volta, né, é muito comum o receio do atleta. Então, o atleta ele não volta 100% ainda, ele precisa ganhar ritmo, ganhar confiança,
A gente tem vários parâmetros na literatura que mostram que quando o atleta ele volta de uma lesão dessa, ele acaba tendo aumento de fator de risco para outras lesões, né? Então, tudo isso precisa ser muito bem gerenciado pelo setor de saúde e performance. E hoje, no elenco do Ceará, você conversando com os atletas, como é que está essa preparação para 2025, tendo em vista que agora a gente já está tendo uma maratona de jogos, o que acaba atrapalhando, como você já disse aqui, em relação a essa preparação. Mas vai ter situações de atletas com problema de musculação logo agora no começo de temporada? Ou isso já é uma carga que os jogadores vão ter que sofrer para que daqui a 6, 7 meses eles já estejam mais preparados quando estiver truando o negócio da Série A principalmente? Nós conseguimos administrar muito bem, né? Isso nessa pré-temporada. A gente teve 10, 12 dias, se eu não me engano, de pré-temporada e já tivemos o nosso primeiro jogo, né? Terminamos aí um mês de pré-temporada, não tivemos nenhuma lesão muscular, né? Tivemos lesões de contato, né? Que, como eu te falei, são lesões traumáticas que a gente não tem o que evitar, mas do ponto de vista de lesão muscular, nós estamos zerados, né? Isso aí, para mim, é um feito muito grande, né? E estamos evoluindo, né? Então, em todas as áreas ali do clube, a parte técnica, a parte física, né? A parte de prevenção, a gente está evoluindo. Ao meu ver, a gente está num caminho muito bom, né? Sim. A pré-temporada, com os jogos iniciando já no começo, ela tem algumas vantagens, né? Se é que a gente pode falar dessa forma, porque tu permite um condicionamento específico, né? Então, o atleta, se tu consegue expor ele ao jogo, mas tu consegue descansar ele no momento certo, tu consegue dar uma exposição específica em que o atleta ele vai expressar força, velocidade, resistência, da forma como ele joga, da forma como ele vai ser julgado ao longo de toda a temporada. E se tu conseguir respeitar os períodos de descanso entre esses jogos, tu tá criando um ambiente de adaptação totalmente favorável. E hoje no Ceará a gente tem, em função da nossa metodologia, né, muito bem estabelecida, esse respeito muito grande por tudo isso, né? Então a comissão do professor Condé respeita muito bem isso, entende a importância do descanso, né? Os nossos processos de treino de força, preventivos, eles estão muito bem encaixados nessa rotina. Então, assim, esse primeiro mês de pré-temporada sem nenhuma lesão muscular, ele é uma prova que nós estamos no caminho, né? E que por mais que a gente tenha algum problema ao longo do caminho, a gente tem convicção, né? Que essa metodologia, né, que essa forma de trabalhar, ela vai trazer resultado. E pelo calendário que vocês estão avaliando, né, tem alguma brecha de descanso maior para esses jogadores? Vai ter agora, no meio de ano, o Mundial, né? Isso. Vai ser o momento que vocês vão ter ali de reavaliação de atletas em termos de prevenção de lesão, principalmente para o restante da temporada? Com certeza, porque a gente vai ter 30 dias, né? 30 dias sem jogos. Então, em 30 dias você consegue recuperar quem precisa recuperar, quem vem, por exemplo, numa sequência muito grande de jogos. Se porventura a gente tiver ali alguma lesão, 30 dias é um período que você consegue acelerar muito, né? Esse processo de recuperação de um atleta lesionado, por exemplo. Do ponto de vista psicológico, social, é um momento em que o atleta ele consegue ter uma parte mental ali meio que resetada, porque ele consegue ir para casa dele, passar um final de semana com a esposa, com os filhos, né? Tirar alguns dias de folga mesmo, né? E sem dúvida, isso aí do ponto de vista de recuperação de atleta, né? De reposição de energia no atleta, é muito importante. Legal. Você trabalhou com a base também, né, André? Sim, trabalhou sim. aqui no próprio Ceará com a base. Até quando ele foi anunciado, foi anunciado o seu retorno, tem lá que você chegou a trabalhar com as formações de alguns atletas de forma direta, né? O Raul, o Arthur Cabral, o Felipe Jonathan, que hoje está no Fortaleza, também passaram ali pelo crivo, né, do André Martins de alguma forma, né? Em relação a esses atletas da base que estão subindo ao time profissional, a gente viu aí, a gente está vendo agora o Zé Neto, o Guilherme, mas em relação à massa muscular, como é que é trabalhada essa situação de um jogador que chega franzino, né, afinal de contas por conta da idade dele, para ele ganhar essa massa muscular e estar ali já batendo de frente com os atletas profissionais do Ceará? Como é que hoje o Vozão trabalha em relação a isso? Hoje o ganho de massa muscular, ele é consequência de um ambiente de treinamento, de um ambiente de performance favorável para a construção da parte física, né? Dessa parte anatomia mesmo do atleta, né? A questão da massa muscular. Hoje a gente entende que a gente tem que preparar um atleta para ele performar como jogador de futebol, em que ele precisa expressar força explosiva, velocidade, capacidade de realizar sprints repetitivos, né? E para ele conseguir tudo isso, ele precisa treinar em alta intensidade, precisa treinar força, ele precisa se alimentar com a quantidade adequada ali dos macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, né? E se ele estiver nesse ambiente favorável,
a própria genética do atleta vai permitir que essa massa muscular ela seja desenvolvida em função desse desempenho que a gente está focando. Então, a gente não tem um objetivo direto de transformar os atletas em brutamontes, sim, né? Sim. Isso era um conceito muito antigo, né? Que o atleta ele tem que ser extremamente forte. Ele vai ser em função de um treinamento para jogador de futebol. Então, e aí sim, muitos atletas que sobem da base, muitas vezes por conta até de uma questão social, né? Eles estão ali, enfim, fazem parte de uma família que é de baixa renda, que não se alimentam da forma direito. Às vezes até o deslocamento para CT casa causa muito desgaste naquele atleta. Então, a partir do momento que ele entra em uma condição ali de uma categoria mais privilegiada, esses ambientes eles vão mudando. E a gente aproveita para intervir tanto em treinos de campo como em treinos de força, né, da musculação, vamos dizer assim, né, para potencializar isso aí que ele tem, né? Mas o foco sempre é a formação do atleta de futebol. Legal, cara. Uma aula. Rapaz, uma aula. Eu tô aqui anotando o papelzinho, anotei tudo, cara, porque eu tô tendo realmente uma aula aqui no Jogada do Vozão. E, André, até falando um pouco sobre a sua experiência nas salas de aula, né? Você hoje dá aula também para a CBF Academy, já foi professor em outras ocasiões. Como é que é hoje lidar com isso, né? Ser professor e também atuar junto com jogadores? Para mim é um privilégio, porque nessa nossa rotina de futebol, né, muitas vezes nessa correria, a gente tem alguma dificuldade, muitas vezes até para se atualizar. É muito difícil, né, hoje com a quantidade de informações que você tem disponível, hoje a cada dia você tem 5, 6 artigos sendo publicados sobre um mesmo tema, né? Então, nessa nossa rotina é muito difícil essa atualização. E ser professor é um privilégio porque te força a se atualizar, entendeu? Então, eu dou aula na CBF Academy, né? Isso, então, Mas também já dei aula na UES e também na UFPR, né? Até para poder deixar o pessoal atualizado. Sim. Então, eu não consigo, por exemplo, falar de algo, de uma prática hoje, de um fisiologista ou de um médico, de alguma coisa hoje, igual como era há 5 anos atrás. Então, eu preciso me atualizar. Sim. Então, a docência, para mim, é um privilégio, né? Tanto porque eu gosto, né, dessa parte da formação do profissional, né? E, inclusive, na nossa função de coordenador, a gente também tem essa gestão da formação dos profissionais, né? Evolução, capacitação, enfim, e me permite me atualizar, né? Saber o que está sendo publicado na literatura, né? Desenvolver senso crítico, né? A gente tem desenvolvido também pesquisas, né? Agora no Atlético a gente desenvolveu ali vários trabalhos, publicamos trabalhos em vários congressos, né? É algo que a gente também vai desenvolver aqui no Ceará. Então essa parte acadêmica, né, que envolve a docência e a pesquisa, para mim é um privilégio, né? Sim. E até voltando um pouco ao assunto, lá no Atlético Paranaense tinha a situação do clima, né? Isso também acaba interferindo na preparação dos atletas, né? Lá um clima um pouco mais frio, aqui um clima mais abafado, mais quente, né? Para o CESP também isso faz uma interferência medonha. Faz uma diferença, principalmente quando a gente tem a mudança do cenário da competição, né? A gente treina em um ambiente, vai jogar em outro ambiente, né? Em alguns momentos a gente precisa ter uma certa qualidade no treinamento, qualidade técnica, e aquele calor, ele aumenta a carga do treinamento, então a percepção do cansaço ela é aumentada, a sobrecarga cardiovascular ela é aumentada, e tudo isso causa desvio de energia para áreas que precisariam, que não deveriam acontecer, né? Então, é mais um desafio que, como eu falei no início da nossa conversa, torna, né, o trabalho que é feito hoje no CESP, né, no Ceará, no nosso estado de um modo geral, um trabalho diferenciado, porque os desafios eles são enormes. É o clima, é a viagem e uma série de outras coisas. Legal. A gente está indo para a reta final aqui do Jogada do Vozão e eu conversei com muitas pessoas que trabalharam e trabalham com você diretamente, né? Algumas falaram que ele é um cara muito sério, um cara muito correto, um cara que ajuda muito as pessoas nos bastidores, mas me falaram que você também era mão de vaca. O time ganha, às vezes, vamos comemorar ali. Aí ele, não vou não. Que história é essa? Não, André? Inclusive, eu aproveito o espaço aqui, né? Eu tô devendo, né, um churrasco pro CESP, né? Então, eu acho que eles estão aproveitando isso, para eu oficializar, né, isso daí, tá? Mas já tá no fluxo pra gente fazer isso daí. Aqui, André Martins, aqui com a gente no Jogada do Vozão. André, agora na reta final, eu queria que você falasse também sobre essa projeção para 2025, né? Como é que você avalia este ano do Ceará, retornando ao Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, com os clubes se reforçando, o Ceará com 14 contratações, já vendo também essa situação de prevenção de lesão e também o que a torcida pode esperar, podemos dizer assim, do CESP do Ceará em 2025?
A torcida pode esperar assim, um ano muito desafiador, né? Isso assim, todo mundo lá no clube tem muita consciência, né, dos desafios que nós vamos ter, que são desafios muito grandes, mas são desafios em que nós estamos totalmente preparados, né, para encarar, né, para bater de frente, né, para encontrar soluções para os problemas que nós vamos encontrar aí ao longo do ano, né? Eu acho que vale a pena a torcida conhecer, né, esse trabalho que vocês fazem, né, porque aqui, antes de eu vir para cá, né, eu assisti um pouco, né, do pessoal que você falou, e é muito, muito legal ver isso daí. Então, acho que vale a pena a torcida conhecer, né, esse trabalho que é feito pelos outros setores do CESP, né. E, assim, o clube ele também está à disposição, né, para o torcedor, para conhecer, né, para entender melhor o trabalho do CESP e das áreas que compõem ali o CESP. André Martins aqui, coordenador de saúde e performance, head da coordenação dessa parte do Centro de Saúde e Performance do Alvinegro de Porangabuçu, hoje aqui com a gente no Jogada do Vozão. André, muito obrigado pela sua presença. As portas aqui do Jogada do Vozão estão sempre abertas para você. Eu que agradeço, espero que o pessoal tenha gostado, espero que tenha sido um tempo bacana e a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Valeu demais, André Martins aqui, convidado da gente, terceiro episódio no ar, e você sabe, né, como eu falei no começo do programa, a gente tem aqui as entrevistas que fizemos ainda na época do Cearacast, Jogada do Vozão é o nome do novo programa, que tem lá as entrevistas com os nutricionistas, fisiologistas, fisioterapeutas do clube, tudo isso a gente conseguiu falar em 2024 e tem tudo para você acompanhar também aqui depois que acabar o episódio com o André Martins. Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, você já liga na TV Diário, vai lá, tá passando o episódio do Jogada do Vozão. Nos domingos também, aos domingos a gente tem pela manhã o episódio no ar na Rádio Verdinha e toda quinta-feira no YouTube do Jogada você pode conferir. Perdeu um espaço ali, perdeu uma conversa? Vai lá no YouTube, dá uma curtida, compartilha com os amigos e a gente volta na próxima semana trazendo mais bastidores do Alvinegro de Porangabuçu aqui no Jogada do Vozão. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.